Você não se torna uma auditora quando você consegue uma vaga ou quando você faz uma pós-graduação. Isso é uma condição um pouco diferente. E aí, aqui nessa live você vai entender o motivo. Bom, hoje eu quero conversar com você sobre uma ideia que me ocorreu. Eu fiz uma pesquinha aqui pra gente falar tudo que eu trouxe. E você pode estar atrasando a sua carreira sem você perceber isso. Então, muita gente acredita que primeiro se consegue uma vaga de auditora e depois se torna uma auditora. E isso não acontece assim. Depois de se tornar uma auditora, eu vou pensar em como eu vou aprender a auditoria, em como eu vou auditar. Eu vou aprender ali no meu dia a dia. E isso acontece exatamente o inverso, e eu vou explicar para você por quê. Bom, eu converso com muitas enfermeiras que trazem para mim o desafio de qual o meu próximo passo. E aí eu resolvi escrever isso para vocês e trazer aqui. Eu vou usar um exemplo simples, porque eu acredito que quando a gente traz alguns exemplos, as pessoas conseguem entender mais. Esse é o jeito que eu gosto de ensinar. Então imagine que uma pessoa ela quer começar a dirigir. E aí ela pensa assim: qual é o meu próximo passo se eu quero aprender a dirigir? Eu vou comprar um carro. É esse o próximo passo? Então, quando essa pessoa que pensa em dirigir vai pensar no próximo passo a dar, não é comprar um carro, é aprender a dirigir, porque senão não faz sentido. Primeiro ela vai aprender, depois ela tem o carro para dirigir, a menos que ela queira deixar o carro guardado na garagem, envelhecendo, precisando de manutenção. Então primeiro a pessoa aprende a dirigir e depois ela tem o próximo passo de comprar o carro. Então, na auditoria, a gente vai ter a mesma coisa na nossa carreira como um todo, não só na auditoria, na nossa carreira como um todo. A gente vai... Muitas enfermeiras chegam para mim dizendo assim, ó, quando eu conseguir uma oportunidade na auditoria, aí eu vou aprender a prática. Bom, aí a oportunidade passou. Então, é justamente o contrário. Quando a gente começa a construir a auditora antes da vaga chegar, a gente consegue perceber que você vai aprendendo a analisar um caso, lá mesmo onde você já trabalha. Você começa a saber analisar um prontuário com olhar de auditor. Você começa a justificar as decisões que você tomou ali frente ao seu trabalho. Você desenvolve o seu raciocínio em relação à auditoria. E nenhuma vaga vai fazer isso por você. Nenhuma vaga traz essa transformação para você. Você vai precisar construir isso antes da vaga chegar. Ou pelo menos concomitante, como eu tenho alunas que estão fazendo, né? E aqui eu quero trazer os exemplos que eu tenho dessa semana. Nessa semana eu conversei com várias enfermeiras e elas me trouxeram assim: Sheila, meu problema é que eu não tenho experiência. Então é por isso que eu não entro na auditoria. Só que quando eu conversava com elas, eu comecei a perceber que cada uma tinha uma questão. Uma delas não sabia explicar sua própria trajetória profissional. Então se perdia ali. A outra tinha medo de errar quando conseguisse a vaga. Então, por conta disso, ela se resguardava e terminava não indo em busca de entrar em processos seletivos. Veja o que eu fui descobrindo por trás de cada situação. A outra já atuava, mas ainda assim não confiava nas decisões que ela tomava do dia a dia. Por exemplo, eu cobrei um OPME na conta, eu deixei na conta, mas eu verdadeiramente não entendi
como era que eu ia justificar se a auditora questionasse, e a auditora questionou. Então, na verdade, ela não sabia defender aquilo que ela tinha terminado de executar no trabalho dela. Então, é isso que eu chamo de confiar nas suas decisões. Se você decidiu que vai fazer uma cobrança de um item, você precisa entender por que ele está ali. Por que ele vai ser cobrado na conta? Porque possivelmente o auditor que virá questionará isso a você. Então você percebe que o problema mudava, mas as pessoas diziam que era a questão da experiência e não foi a questão da experiência, porque a questão da experiência é quando você se coloca num processo seletivo e a pessoa diz a você: Sheila, para esta vaga eu preciso de um auditor que tenha 3 anos de experiência em auditoria. Isso é questão de experiência. Mas as pessoas que vêm falar comigo, elas nem se colocaram em processo seletivo. Elas nem foram. A maioria delas está esperando a vaga descer da Divina Trindade. Entende? Então, essas pessoas que trouxeram para mim que a questão era a experiência, nenhuma delas precisava ficar esperando mais tempo. Elas só precisavam desenvolver algo específico. A primeira delas, entender como descrever a trajetória dela de carreira, de uma forma estratégica. A segunda delas, deixar de ter esse medo de errar. E aí, como é que a gente deixa de ter medo de errar? A gente busca por ferramentas que façam com que a gente acerte. Porque quando a gente começa a ver os nossos acertos, a gente começa a perceber, olha, não tenho por que ter medo de errar, que eu estou acertando tudo aqui. E a outra, que já atuava, precisava entender por que ela estava deixando aquelas cobranças acontecerem na conta dela, na conta que ela estava auditando. E aqui, é por isso que eu gosto de dizer que uma vaga não transforma uma enfermeira em auditora. Não existe isso. A vaga está lá para você preencher essa vaga já com suas potencialidades. A vaga, ela vem mostrar a auditora, essa enfermeira, que já começou a se construir muito antes da vaga chegar. Uma aluna minha essa semana, ela faz o curso de auditoria concorrente comigo. E aí eu passo várias vagas no grupo e essa aluna foi chamada para uma dessas vagas. A pessoa fez contato com uma dessas vagas. E aí disse a ela: eu preciso que você faça, além da auditoria concorrente, a auditoria de contas também. E aí ela veio para mim: Sheila, e agora o que é que eu faço? Eu digo: faz o curso de auditoria concorrente e vai se preparando nesse meio do caminho. Ok? Então, o que é que eu quero deixar para você aqui? Eu quero deixar uma pergunta reflexiva para você. Se aparecesse hoje uma vaga de auditoria que tanto você deseja para você atuar como enfermeira auditora, o que faria você pensar: eu ainda não estou pronta? Qual o fator? Por que você acha que você ainda não está pronta? Porque talvez seja exatamente isso que você pensou que seja o seu próximo passo. Eu quero deixar essa reflexão aqui com você. E é isso que eu ajudo as enfermeiras a descobrirem. Eu entro com você e ajudo você a descobrir qual é o seu próximo passo. Porque a gente não precisa resolver a vida toda. A gente precisa saber o passo seguinte. A gente não sobe uma escada inteira. A gente precisa subir o próximo degrau. E qual é o seu próximo degrau? É isso que eu ajudo você a descobrir. Então, entre em contato comigo. Se você quer descobrir esse próximo passo, responde aqui para mim, próximo passo. Comenta aqui no comentário da live que vai ficar aqui salva. E eu quero entender onde você está e como é que eu consigo ajudar você a dar esse próximo passo.